meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres na presença do nosso Deus, grato por essa tão rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor, iniciando mais um abençoado culto para as nossas vidas. E eu convido a todos neste momento, vamos nos colocarmos em pé, nós vamos fazer uma oração, dando início a este culto. Você que pode, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por mais uma vez, por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos reunidos na sua presença, em teu santo nome, para oferecermos o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração, Pai. Nós sabemos que esse é o dia que o Senhor fez e nós estamos alegres, Pai, por esse dia, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, Pai. Abençoa este culto, que seja dirigido conforme a sua vontade, que os louvores, as palavras, ó Deus, que venha direto, ó Pai, do céu aos nossos corações, ó Pai. Fala conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Vamos com toda alegria em nosso coração louvar ao Senhor Jesus, com um dos hinos da nossa harpa cristã, juntamente com a nossa irmã Adna. Louvamos ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, irmãos, 171 da nossa harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste
Glórias a Deus. Meus amados irmãos e amigos, vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus, convidar aqui o presbítero, o nosso irmão Santos, para que faça a leitura deste culto, seguido também de uma oração. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, nós estaremos lendo 3 versículos, o 1, 2 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Oramos. Altíssimo Deus, na tua presença, Senhor, neste momento a tua igreja se encontra, Senhor. Nós te damos graça por tamanho privilégio, Senhor, por estarmos na tua presença, te oferecendo o nosso culto, Senhor. Te damos graça por este direito. Neste momento apresentamos nas tuas mãos, Senhor, a igreja. Toma nas tuas mãos, nos abençoa, abençoa a nossa cidade, Senhor. Abençoa aqueles que neste momento, Senhor, pela TV, pela mídia, está nos ouvindo, Senhor, muitas das vezes precisando de uma obra, de um consolo, Senhor, de uma cura, de uma libertação e de uma salvação na sua casa, Senhor. Assim, neste momento, a tua igreja te pede, Senhor, entra nas vidas que necessita de uma obra tua, Senhor, opera milagres, maravilhas. Assim te damos graça no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus pela sua palavra, pela leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, neste momento nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o nosso grupo de louvor. Certamente Deus tem algo muito especial para mim e para você neste culto. Por isso, nós sempre recomendamos, não desvie sua atenção. Você que está nas mídias ou na TV, não mude de canal. Tenha certeza que Deus tem algo muito especial para a minha e a sua vida nessa noite. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Glórias a Deus. Meus irmãos, chegou um momento muito especial do nosso culto. Nós estaremos ofertando na casa do Senhor. Eu quero compartilhar um texto bíblico que está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7 da palavra do Senhor, muito conhecido de toda a igreja. Mas vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6 e 7, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Verso 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o momento oportuno, enquanto nossa irmã Agna louva ao Senhor, também nós louvarmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o apóstolo Paulo nos diz que o início da oferta está aquilo no coração, aquilo que nós propomos, né? O Senhor não estipula valor,
quantidade, mas o que Ele exige de nós é que nós façamos isso segundo o nosso coração, com alegria, com gratidão, não por obrigação, não, mas porque nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, e nós também temos que honrá-lo ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você assim desejar, temos aí o Pix, que é o CNPJ da igreja, mas com alegria façamos essa adoração e louvor ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos orar nesse instante? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por essa oportunidade, por este tão grande privilégio de podermos contribuirmos na sua casa, ó Pai. Ó Deus, receba a nossa oferta, Pai, a nossa como forma de adoração a Ti, ó Pai. Tu sabes que nós somos fracos, limitados, mas queremos expressar, ó Deus, com alegria neste momento, pela Sua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Abençoa também aqueles que não podem neste momento, estão impedidos por alguma circunstância, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Pai, e abençoar todos de uma forma especial. E assim nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor.
te dei. Jó, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Louvado seja o Senhor Jesus por este louvor. Meus irmãos, vamos nos colocarmos em pé nesse instante. Nós vamos fazer uma oração e após em pé, como estamos, nós vamos receber aqui o nosso irmão Igor, que tem sido e será um canal de bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por este culto tão maravilhoso. Já podemos louvar, ó Deus, ao teu santo nome, nossa alma, ó Deus, se encher, se alegrar pelos louvores aqui entoados, Pai. Mas neste momento a nossa atenção e o nosso ouvido estão atentos a Ti, ó Pai, através do Teu Filho Igor, que estará ministrando a Sua palavra, Pai. Continua o abençoando, que ele possa ser um canal de bênção para as nossas vidas. E assim nós pedimos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos muito alegres pela oportunidade que Deus nos concede de nesta noite nos reunirmos para louvar a Deus, para ouvir a sua voz, para darmos a Ele o nosso culto nesta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 20. Aos meus irmãos que nos acompanham aqui na TVM ou no YouTube, aonde você estiver, se você possuir um exemplar da Bíblia Sagrada, busque ela, abra conosco. Vamos meditar na palavra de Deus. Números 14 e 26 nos diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presas serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Amém. Meus irmãos, uma leitura que num primeiro momento nos causa certa estranheza, né? A natureza deste culto, para os irmãos que estão aqui, aos meus irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham do seu lar, do seu trabalho. O propósito desta reunião, irmãos, deste culto, é levar até você a voz de Deus, uma palavra para o seu coração, uma palavra que nós cremos que tem o poder de mudar os rumos, de restaurar os corações feridos e de promover para a sua vida salvação. E aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos, dentro desses versículos que nós lemos, nos permitindo Deus, conduzirá a essa compreensão. As palavras contidas neste texto, a palavra de Deus para a sua vida, para a minha, para o nosso coração, são palavras de vida, de bênção, de mudança, de restauração, de salvação para a sua vida. Irmãos, nós lemos esses versículos que estão inseridos dentro de uma sessão muito especial
da história da nação de Israel. Especial porque ela desdobra diversos acontecimentos futuros e traça consequências para essa nação ao longo dos muitos anos seguintes que a Bíblia registra na história deste povo. Mas, olhando para este episódio, ele não é um episódio muito positivo para aquele povo. Se nós observarmos desde o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, este enredo, este contexto, conta que Deus havia levado o seu povo, primeiro, livrando eles de mais de 400 anos de escravidão no Egito. Deus havia levantado um homem, segundo o seu coração, um homem que foi muito usado pelo Senhor, Moisés, para conduzir aquela nação à liberdade. E anos se passam, e aqui estão eles, numa região que era o portão de entrada para a terra prometida, a terra que Deus havia dito que daria a Abraão e a sua descendência, e que anos após, agora, a nação está diante destas terras. A estratégia que Deus dá orientando Moisés é que antes de possuírem aquela terra, no capítulo 13 de Números registra que Deus ordena que Moisés envie espiões, espias, um homem de cada tribo, para que eles fossem àquela terra e fizessem uma análise, passassem um relatório. E eles ficam 40 dias cruzando aquelas terras, analisando as cidades existentes, as nações que haviam se estabelecido ali, olhando a frutividade da terra, o fruto da terra, e eles retornam após esses 40 dias com um relatório. A Bíblia registra que Josué e Calebe, dos 12, 2, dão para o povo e para Moisés um relatório positivo, realista, de que sim, haviam fortalezas instauradas, haviam ali alguns fortes inimigos, algumas questões naturais, algumas coisas que tornavam aquela terra de certo modo dificultosa, mas eles trazem um relatório positivo de que a terra que Deus havia dado era uma terra boa, que manava leite e mel, de bons frutos, arável, uma terra próspera. E aqueles dois homens tentam, com suas palavras, converter o coração daquele povo e animá-los para tomarem a terra que Deus havia prometido. Mas os outros 10 dão, infelizmente, um relatório realista, mas negativo. Eles dizem para aquele povo: olha, as cidades são muito bem fortalecidas, os inimigos são muito bem preparados, a terra é perigosa, há animais ferozes, há fendas naquele lugar. E o relatório que eles passam para aquele povo é um relatório desanimador e que infelizmente convence o coração daquela nação a desistir de seu ingresso na terra que Deus havia prometido dar para o seu povo. O capítulo 14 é a continuidade deste relatório, porque a nação se revolta contra Josué e Calebe, contra o próprio Moisés, ao ponto de tentar apedrejá-los. Tentam contra as suas vidas e eles se levantam contra aquele povo. Deus, logicamente, irmãos, olha para toda essa situação e toma uma decisão muito dura. E aqui nós entramos nos versículos que nós lemos. Mediante a incredulidade, a falta de coragem e confiança daquele povo fez com que Deus determinasse sobre aquelas vidas uma sentença muito dura, uma realidade que eles não gostaram de receber, mas que por conta de sua desconfiança, de sua falta de fé, lhes foi imposta pelo Senhor. Deus disse: olha, vocês são incrédulos, vocês são fracos no propósito, vocês não têm firmeza, confiança na minha palavra, a palavra que eu dei, a ordem que eu dei. E Deus então fala para Moisés reunir aquele povo
e retornarem para o deserto que haviam acabado de cruzar há poucos meses, há poucos dias, e eles retornam para aquele deserto. E Deus fala assim: ó, e cada dia que os espias passaram analisando aquela terra, serão anos que vocês passarão no deserto. E esta primeira geração, aqueles acima de 20 anos, ficarão andando no deserto e infelizmente morrerão. E a esta nova geração, aqueles que nascerem durante este período e aqueles que têm abaixo de 20 anos, receberão uma nova oportunidade de aceitarem a minha proposta, de confiarem no meu plano, e poderão então, sendo positivos quanto ao propósito de Deus, poderão entrar na terra prometida que eu hei de dar. E isso acontece, irmãos. Os versículos que nós lemos relata estas duras palavras de Deus. Até este ponto, irmãos, nós podemos cravar um ponto de similaridade em alguns momentos da nossa vida com o momento que se encontrava esta nação. Nós, por muitas vezes, como consequência das nossas más escolhas, como consequência da nossa desconfiança nos planos de Deus, como consequência da nossa falta de fé, dos nossos perversos caminhos, de nosso andar pecaminoso, nós somos permitidos por Deus enfrentar terríveis desertos. O deserto tem a intenção de ser a escola de Deus, de nos ensinar, mas muitos morrem durante o período no deserto. Talvez os irmãos que estão aqui na igreja, talvez os meus amados amigos, irmãos que estão assistindo esse culto, talvez estejam como esta nação, por fruto de uma má decisão, por fruto de falta de fé, de confiança nos planos de Deus, talvez como consequência das escolhas errôneas da juventude, da sua vida adulta, você se encontra com uma sentença sobre a sua vida. Você está no deserto, o inimigo tem rondado a sua vida para lhe destruir, para acabar com a sua família, para lhe matar, e neste período, você olha para trás, lembra-se das promessas de Deus, mas esta sentença é tão pesada, essa situação é tão difícil, que muitos de nós não vemos escapatória. Talvez como este povo, nós olhamos em volta e a visão dos 360 graus em volta de nós é só deserto, é só ruína, é só sequidão, e talvez você se encontre desta forma. Ao meu irmão, irmã que está assistindo este culto, Deus está falando com você. Você pode estar deste jeito, nesse exato momento. Talvez com seu casamento infrutífero, pronto para ser destruído, para acabar em um divórcio. Talvez você esteja com a sua família, o seu relacionamento com os seus filhos em ruína, em sequidão. Talvez a sua vida espiritual esteja deserta, esteja seca. Talvez a sua vida financeira, não sei, sua vida emocional, psicológico. Talvez todas as áreas da sua vida sejam resumidas por esta palavra, deserto. Mas a infinita misericórdia de Deus, contida na sua palavra e demonstrada para nós, nos revela algumas formas que nós podemos absorver o aprendizado durante este período e algumas atitudes que nos reduzem o tempo neste deserto. Se você está inconformado com essa situação, meu irmão, minha irmã, se você não aguenta mais essa situação de deserto, Deus tem algumas orientações para a sua vida, para o seu coração, que auxiliarão você na redução do seu tempo neste deserto e poderão ser como salvação para a sua vida e conduzi-lo a uma vida de prosperidade, a uma vida de bênção, de acordo com o propósito de Deus. Olhando para os capítulos seguintes, nós vemos no capítulo 16, registrando no versículo 8, quando disse mais Moisés àqueles de Corá: olha, ouvi agora, filhos de Levi. Irmãos, uma coisa, quando nós analisamos esse texto, nesses versículos seguintes, e analisando o próprio capítulo 14 e 15, uma coisa que Deus havia dito para este povo e instruí-los era que eles tenham um ouvido aguçado para a voz de Deus.
Talvez você que está aqui nesta noite, irmão, já esteja aqui pela 100ª, 200ª vez. Aos meus irmãos que acompanham do seu lar, estão assistindo aqui este culto pelo canal 14.1, talvez esse seja o culto de número 300, 500 que você já tem assistido, e Deus tem falado reiteradas vezes, Deus tem conduzido você para um caminho de arrependimento, para um caminho de perdão. Deus tem dito para você reiteradas vezes: retorne para os meus caminhos, converta-se dos seus maus caminhos, abandone a sua prática pecaminosa. E Deus está nesta noite mais uma vez dizendo: olha, ouçam agora o que eu estou dizendo a vocês. Convertam-se dos seus maus caminhos. Este caminho que só tem trazido tristezas, esse caminho que só tem tido como resultado desânimos, amarguras, lamentos. Deus está dizendo: abandone agora, abandone esta vida, esta decisão. Faça algo novo em sua vida. Deus está nos conduzindo para ouvirmos a sua voz. E uma coisa que é atraída para a nossa vida como resultado de ouvirmos a voz de Deus com atenção, com um coração contrito, é abandonarmos a murmuração. Enquanto nós estávamos ali louvando, eu fiz questão de procurar no dicionário o significado da palavra murmuração, porque a palavra de Deus, nos versículos que nós lemos, os versículos 28, os versículos 29, Deus estava dizendo que o resultado desta sentença no deserto para aquele povo era resultado da murmuração. A murmuração, irmãos, não é ato somente daqueles que servem a Deus, conhecem a Deus e maldizem o Senhor. Não, murmurar é maldizer, falar mal, mas há um sentido no dicionário para murmuração que é insatisfação manifestada, é lamentação, é lástimas, é queixar-se. E às vezes nós nos colocamos neste local, um local de murmuração. Nós nos queixamos de tudo o que está acontecendo em nossa vida, nós lamentamos o que está acontecendo com a nossa vida espiritual, nós nos queixamos do casamento, queixamos da família, nos queixamos dos embrólios financeiros, das dificuldades da vida financeira, de uma vida infrutífera. Nós nos acostumamos a murmurar, a lamentar, a queixar-se, a manifestar a nossa insatisfação. Mas este sentimento nos deve conduzir a uma atitude de basta, a uma atitude de colocar fim às decisões que nós temos tomado, que nos afastam da presença de Deus. Deus estava dizendo: olha, eu dei a promessa ao povo, eu tenho conduzido ao povo. Nós estamos falando de uma nação que durante o dia no deserto Deus colocou uma nuvem para refrescar-lhes numa sombra, que durante a noite Deus deu uma coluna de fogo, que quando tiveram sede Deus deu água, que quando tiveram fome Deus deu o que comer. Não havia motivos para que eles desconfiassem do poder de Deus, na capacidade de Deus de dar aquela terra prometida. Você acha, irmão, que o seu pecado, você acha que as suas más decisões, aquilo que você tem feito, os seus adultérios, a sua vida pecaminosa, talvez o seu envolvimento com drogas, com o crime organizado, você acha que isso é capaz de afastar o poder de Deus, de livrá-lo dessa situação? Não é, não é. O poder de Deus é muito maior, nele está toda a plenitude, todo o poder está em nosso Deus. Aquele povo murmurou, não confiou no propósito de Deus. E existe uma forma de nós reduzirmos o nosso tempo no deserto, de abandonarmos esta vida de sequidão e entrarmos numa vida frutífera e de prosperidade na presença de Deus. Abandonemos esta posição de somente lastimar, de manifestar insatisfação, de nos queixarmos somente, mas promover em nossa vida uma atitude
real de mudança, que nos aproxime de Deus, que entregue a nossa vida ao Senhor para a sua plena condução, para que Ele capitaneie a nossa vida e nos conduza para águas tranquilas. Abandone a murmuração na sua vida. Pare só de se queixar, de se lastimar. Deus tem algo mais para você. Deus quer tirá-lo desta vida. Deus quer que você tenha uma vida alegre, próspera e feliz. Agora, quando nós voltamos a alguns capítulos, voltando para o capítulo 12, nós vemos que Deus havia instruído aquele povo a não se misturar com as coisas do mundo. E um outro bom conselho que Deus dá neste contexto é que eles reconhecessem a autoridade que Deus havia dado às suas lideranças. Duas coisas importantes. A primeira, irmãos, é que nós devemos abandonar a prática do nosso pecado. Um quesito importante para que Deus promova a restauração em nossa vida, nos resgate deste deserto, é que nós nos arrependamos do nosso pecado e o abandonemos. Não nos misturemos com as coisas deste mundo. Nós passamos nesta semana uma semana de festa mundana, o carnaval. E quando passamos por esses dias, muitos são os banquetes. Mas nós nos abstemos destes prazeres, porque não há amizade com as trevas, aqueles que estão na luz. Não pode jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. Deus nos chamou, somos um povo separado. E isso custa a nós, é um preço que pagamos, mas os benefícios terrenos, mas principalmente eternos, são incontáveis. Vale a pena uma vida de abnegação, de subjugamento da carne, do pecado em nossa vida, para experimentarmos a vontade de Deus. Deus está alertando você, meu amado irmão, minha amada irmã, para que abandone a prática do pecado, para que não se misture com as coisas deste mundo. Olhe para a sua vida, aqueles vícios que você possui, aqueles problemas íntimos, particulares, talvez o cigarro que você fuma escondido, talvez os vídeos pornográficos que você assista escondido, talvez as calúnias que você levante contra algumas pessoas de maneira sorrateira. Abandone esta prática, faça isso. Deus está te alertando agora, Deus está te dando esta oportunidade. Abandone a bebida, o cigarro, faça da sua vida um novo concerto com Deus, para que Ele resgate a sua vida, a sua alma do deserto, e você possa experimentar uma nova vida com o Senhor, uma vida na terra que Ele te prometeu, uma vida de bonança, uma vida de paz, de alegria, não uma vida sem sofrimento. Eu não poderia fazer este falso marketing da vida com o Senhor. A vida com Cristo, ela é cheia de dificuldades, de sofrimento. Ficamos doentes, padecemos lutas, mas nós temos o escape na hora certa, e nós temos a certeza de uma era vindoura que fará valer todo este esforço. Por isso, irmãos, algo que Deus está falando para nós, que você reduz o seu tempo no deserto, que atrai um resgate da parte de Deus para a sua vida e te conduz para uma vida de prosperidade e bonança, é abandonarmos a prática do pecado, é não nos misturarmos com as coisas do mundo e reconhecermos as autoridades que Deus instituiu. Talvez você que está nos acompanhando tenha este pensamento: eu não preciso de nenhuma igreja, eu não preciso frequentar nenhuma igreja, nenhum templo, não preciso entrar por nenhuma porta. Eu não quero ouvir conselho de ninguém, não quero ouvir uma pregação, não quero ouvir um pastor me aconselhando. Mas, irmãos, Deus nos deu ferramentas, são facilitadores que Deus colocou para que nós exerçamos a nossa vida cristã, que nos aprofundemos na sua palavra. Por isso que
Eu levo os irmãos, através daquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, a sermos gratos a Deus por termos uma igreja, por termos líderes de departamentos, por termos pastores, por termos líderes que Deus colocou em nosso caminho para nos auxiliar nesta caminhada. Não tenha medo, irmão, de chegar no seu pastor, no seu líder, em um obreiro da igreja, em uma irmã do círculo de oração, e contar a ele aquilo que você tem enfrentado, em abrir o seu coração para ela aconselhar a sua vida. A você que está distante, você vai ver passar aqui o número do WhatsApp da nossa igreja. Não tenha a vergonha, mande mensagem para nós. Converse conosco, com os obreiros, fale com o nosso pastor, peça conselho para a sua vida, peça ajuda. Nós vamos orar por você, nós vamos fazer uma visita para você. Nós estamos aqui como igreja, como uma ferramenta de Deus para te ajudar. E este povo, infelizmente, não reconheceu a autoridade que Deus havia dado a Moisés, não reconheceu o relatório positivo de Josué, de Caleb, e infelizmente caíram no pecado da murmuração, não foram confiantes no propósito de Deus, e infelizmente isso resultou em anos e anos de uma vida no deserto, que resultou na sua morte. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus não quer que você morra. Deus não quer que você fique estacionado no deserto. Deus quer te dar o escape, Deus quer resgatá-lo. Deus quer que você tenha uma vida feliz, próspera, uma família abençoada, um trabalho próspero. Essa é a vontade de Deus para você, para mim. Mas nós precisamos abandonar o nosso pecado, nós precisamos abandonar a murmuração, nós precisamos reconhecer as ferramentas que Deus deu para nos auxiliar. E por fim, encerramos aquilo que Deus colocou em nosso coração, dizendo como o contexto do capítulo 15 e 16 nos mostram, eles infelizmente se associaram a um povo rebelde e que concordou na sua estadia no deserto. Deus havia dado, irmãos, as ordens para aquela nação, e eles infelizmente buscaram associação com aqueles que não eram instrumentos de Deus para a sua vida. Eu pergunto para você nesta noite, em quem você tem confiado como um auxiliador? Na lição de domingo passado, do último domingo, a lição de número 9 dos adultos falou sobre o Espírito Santo. A palavra que João usa para descrever o Espírito Santo é a palavra paracletos, que aparece 4 vezes no Evangelho. A palavra paracleto é aquele que está próximo para auxiliar, é o ajudador. É aquele que está aqui para nos fortalecer, para interceder por nós, ou como ele mesmo cita na sua carta, no capítulo 2, é o nosso advogado. Talvez você não encontrará em si mesmo, e eu tenho certeza que não, forças suficientes para sair do deserto, para abandonar a prática do pecado, para abandonar os seus vícios. Talvez você não tenha força suficiente para isso, mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus tem enviado para nos auxiliar um divino paracleto, um consolador. Aonde você estiver, seja num leito de hospital, seja na prova mais difícil da sua vida, no deserto mais seco que você pode ter enfrentado, clame a ajuda dos céus, peça auxílio do Espírito Santo para que Ele entre em sua vida, auxilie você no abandono do seu pecado, amoleça este seu coração endurecido, lhe convença da necessidade de remissão, de restauração, para que você possa usufruir dos benefícios da salvação que Deus tem para nós, para mim e para você. As palavras de Deus é uma palavra de nova vida, é uma palavra de resgate. Deus quer que você saia deste deserto, quer que você tenha uma vida próspera, abençoada, feliz, na terra que Deus tem prometido para você, na sua terra prometida, e o Espírito Santo está aqui para auxiliar você.
este divino Consolador, o nosso ajudador, enviado por Deus para nos auxiliar em nossas fraquezas, para nos convencer do pecado, para falar em nosso coração e nos conduzir para uma vida eterna ao lado de Deus. Que Deus possa abençoar você, a sua família, que você tenha uma noite de descanso como você nunca teve. Nós estamos aqui orando por você, queremos conhecê-lo, ajudá-lo e, além disso, que você possa reconhecer em Cristo o seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Certamente Deus falou de uma forma muito especial ao meu e ao seu coração. E nós queremos aqui reforçar o convite que o nosso irmão Igor já fez a você que ouviu essa palavra. Deus tem um escape para a sua vida em meio ao deserto. E esse escape tem nome e é Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nos abriu um novo caminho ao Pai, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem todo o recurso disponível para sair dessa situação, e esse recurso se chama Jesus Cristo. Você pode neste momento acessá-lo. Nós estaremos orando pela sua vida, queremos conhecê-lo. Você está vendo aí o número do WhatsApp. Ao final deste curso estaremos orando por você, pela sua família, pela sua casa, e você verá a grande obra que o Senhor irá realizar em você, se você abrir o coração e deixar que Cristo seja o escape desse deserto que você está passando. Há a solução para a sua vida, sim, e essa solução se chama Jesus Cristo. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com um grupo de louvor, e após estaremos orando, intercedendo por você. Todas as coisas dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda
Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Meus irmãos, nossos amigos, aqueles que estão participando desse culto, louvamos a Deus pela vida de todos, aqueles irmãos que estão presenciais, aqueles que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1, o ministério aqui presente. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos obreiros, e também nesse momento nós queremos trazer aqui os nomes de algumas pessoas que se manifestaram rogando as orações da igreja. Porém, antes de nós estarmos orando, sempre está passando aí no WhatsApp, e você pode comunicar conosco dizendo: eu quero uma transformação de vida, e eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero realmente ser uma pessoa que temos a garantia de um dia morar no céu. E quem pode dar essa garantia e garantir para você a vida eterna com Cristo Jesus é Ele, o nosso Senhor. Por isso, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida, e você será um verdadeiro cidadão do céu. Mas nós queremos também apresentar os pedidos de oração, mas queremos antes lembrar que sempre está passando aí no seu vídeo os endereços de nossas igrejas, bem como os horários de culto, a nossa programação. Vocês são os nossos convidados especiais, porque temos as igrejas em toda a região da cidade, bem como na cidade circunvizinha, e sentimos felizes com a sua presença em nossa igreja, principalmente aos domingos de manhã, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, e também no domingo, às 19h30. Convidamos a todos para participar. E nós temos aqui os seguintes pedidos de orações. Jefferson pede as orações da igreja a favor de Tiago, Aparecidos e outros amigos de serviço, para que Jesus possa salvá-los. Bem como Carlos Oliveira roga as orações da igreja a favor de Cristian e Eduardo, pois eles estão com dengue, para a sua restauração. Também a nossa irmã Edileide pede orações da igreja a favor de Fred. O nosso irmão Luciano de Alagoinha, no estado da Bahia, roga as orações da igreja a favor de Lucas Abraão, pois muito precisa das orações. Nós vamos apresentar esses pedidos e o seu também, para que o Senhor Jesus possa abençoá-los. E eu convido-os para que colocássemos em pé. Você que está no seu lar também, pode se colocar em pé. Nós estaremos orando, apresentando os nossos pedidos de oração, e com essa oração, encerrando o nosso culto, esse programa Momentos com Cristo. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que tem nos concedido de estarmos transmitindo a Tua sagrada palavra, louvada, pregada, conforme foi ministrada. E também, Senhor, por aqueles que estão aproximando de Ti através do arrependimento, aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador. Bem como, Senhor, os pedidos de orações que aqui temos, a qual já foi mencionado. Pai bendito, Deus poderoso, alcança os corações necessitados, repreendendo, curando todas as enfermidades, todos os mal, libertando, Senhor, de toda opressão maligna. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre.
e junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.